Começa agora o nosso podcast de número 20. Chegamos ao número 20 do Cultura em Harmonia. Hora marcada, o tempo é controle do comandante César. O relógio tem uma hora de tempo que te vamos a dedicar para que você fale de muitas coisas. Com o nosso escrete polifônico celebrando a diversidade cultural, comandante César, a doce voz de Karina, mestre Daniel e esse que vos fala, Dom Evaldo. Hoje também com a presença ilustre, né, de um convidado que eu considero muito especial, uma pessoa bacana, que tem todo um conhecimento e que pode nos ajudar a entender um pouquinho de algumas coisas, né? Eu fiz um levantamento sobre a sua vida e cheguei à conclusão, eu estou assim agora, como é que se chama? Stalkeando, né? Eu cheguei à seguinte conclusão, cara, teu currículo é muito bom, é muito grande. Marcos Pablo Dalmácio é nada mais do que um doutorando em música pela Universidade Estadual de Santa Catarina, UDESC, mestre pela mesma instituição, graduado como professor de violão, bacharelado pelo Conservatório Isaías Sorbe de Tandil e como professor superior de violão, uma especialização, pelo Conservatório Luiz Giannio del Mar del Plata, ambos na Argentina. Me corrija se eu stalkeei errado aqui, mas estava lá. Atua como multi-instrumentista, compositor, pesquisador, trabalhando com instrumentos de época, com guitarra clássica romântica, terç guitars, guitarras barroca, renascentista, vihuela, alaúde, mandolina e por aí vai. Tem muitas coisas. É diretor artístico há mais de 10 anos da Orquestra de Cordas de Ilha de Florianópolis, e fundador e maestro da Orquestra Andante, a Orquestra de Jovem de Balneário Camboriú e região, e como compositor conta com várias obras estreadas, interpretadas por solistas e conjuntos de música. Enfim, vai muita coisa aqui, eu não vou ler tudo pra gente, mas a lista é grande das habilidades desse convidado especial que nós temos aqui, o Marco. Então, e eu tenho um magnífico privilégio de ser aluno exatamente. Legal. Bem-vindos então ao Cultura e Harmonia. É uma hemorragia de satisfação, praticamente um prazer fascinástico tê-lo aqui conosco. Então, nós temos um primeiro momento que a gente fala, essa brincadeirinha, tá? São os verbetes que eu criei aqui para a gente poder falar disso. Mas a gente tem um primeiro momento que seria assim, um momento em que você se apresenta, embora eu tenha lido o teu currículo todo aqui praticamente, mas assim, falar um pouquinho de como começou a tua história lá atrás, ou o despertar, né, vamos dizer assim, na arte em você, em que momento foi isso, quando criança ou não, se teve alguém que estimulou, as influências, enfim, fique à vontade, o som é teu. Bom, muito obrigado, um prazer estar com você. É todo nosso. Agora, do outro lado da tela, está dentro dela, de alguma forma. Que legal. Bem, obrigado mais uma vez por isso, e talvez o primeiro que gostaria de dizer é que, claro, ao que eu me dedico, digamos que a música, forma parte da minha vida, não é um trabalho, digamos, que tem um horário e depois passo a fazer uma outra coisa, embora também faça outras coisas, senão que isso permeia, digamos, minha vida como um todo. Porém, sempre, apesar de que o principal que eu tenho, mesmo assim, a música para mim sempre foi, ou descobri alguns anos atrás, que é uma ferramenta para tentar descobrir de que se trata a vida, vamos dizer assim. Oh, que legal isso. Sim, não é, digamos, que faço isso porque eu que sei fazer. Gostei e tentei me aprofundar naquilo porque gosto muito e sigo nisso, mas sempre é como uma ferramenta para isso que acabo de dizer, não? Mas não foi uma vocação assim de criança, que eu lembro. Só que eu descobri que queria me dedicar à música aos 14 anos. Só que eu comecei antes. Eu comecei aos 8 anos.
Mas eu me lembro muito bem de uma tarde em casa Sim. que meu pai me disse, estávamos sentados, assim como uma mesa assim, eu estava deste lado, ele estava desse, exatamente onde está César agora, e ele me falando comigo e me dizendo, bom, alguma coisa além da escola seria bom fazer. Eu sou de Tandil, província de Buenos Aires, Argentina, igual que meu amigo Damián, nos vimos de lá. E então a escola era de manhã, de tarde estava todo livre. Tu acordava cedo, ia para a escola. Escola primária. A escola, isso, escola primária. Tinha, então, de 7 para 8 anos, mais ou menos, não? Então me disse, alguma coisa vamos fazer. Então colocou, e agora? Acho que acabou a força. Esa es la primera vez que nos pasa. Isso. Bora. No, vamos a comentar para que no fique. Hubo un corte de luz y cortamos para reiniciar nuevamente ahora pidiéndole disculpas a nuestro convidado, pero fue algo involuntario, un corte de luz. Así que continuamos con el podcast. Yes. Aliás, foi até simpático, porque hoje o dia, que deveria ser de plena primavera, é bastante outonal e eu gosto especialmente. Então tá... Sim, e para essa reunião, para essa conversa, com esse tempo assim, achei maravilhoso. Que bom. Que bom. Então não foi problema. Não, eu estava comentando, sim, um momento que lembro bastante bem dessa imagem, da qual afortunadamente não há fotos nem filmações, então por isso fica mais firmemente gravada na mente. E também gravado no nosso canal do YouTube, que agora vai ficar registrado. Sim. Y para siempre. Para sempre. Mas, claro, aí eu não tenho, porque nem sei desenhar, então não teria nem como desenhar essa cena, mas não importa. Sim. Ela serve para contar o que ia contar, não? Então lembro dessa tarde ali em casa, ele me dizendo isso, que algo além da escola, de primeiro grau, estaria segundo ano, terceiro ano da escola de primeiro grau, não? De fazer algo além da escola, que era só de manhã. E então me deu várias opções que ele foi citando, mas eu acho que de alguma forma foi querendo me induzir para o lado da música. Mesmo? Porque falou de esportes, de natação, de xadrez, o idioma, fazer inglês, não sei o que, ou música. E não, agora não me lembro bem a ordem, mas foi dando algumas voltas. E quando falou de música, assim, parece que de alguma forma reincidiu, sim, mais nisso. Tocou. Se empolgou mais. Como eu tinha 7, 8 anos, que dizia meu pai, estaria bem. Então, eu lembro que eu digo, sim, pode ser. O sea, eu nem pensei. Hasta ese momento nunca había sentido atracción por la música. Na verdade, sim, mas não na questão de eu tocar, assim, talvez não sabia que eu podia fazer isso. Mas já vou contar isso. Mas aí então ele me disse, eu disse que sim. E aí, claro, começou a falar dos instrumentos, das possibilidades, mencionou violão, de alguma forma, bom, pode ser violão. Para mim, tanto fazia, talvez. Isso, lembro que não sou. Então, fui para o violão, com o qual depois tive que, de alguma forma, criar uma amizade, porque não era uma paixão como muitas crianças que, eu gostei disso. Claro. Que ou eu quero tocar violino, ou quero tocar piano, coisas assim. Não, chegou, claro. Eu sempre lembro dele, ele piano assim já, antes talvez de tocar. Isso é bastante comum, acontece, não? No meu caso, não foi assim. Mas sim, eu escutava bastante música, porque em casa meus pais escutavam música. E meu pai, além de tango, que gostava bastante, escutava música clássica. E entre as coisas que se escutava, isso sim lembro que a mim me chamava atenção isso. O resto das coisas eu cantarolava, mais ou menos gostava, quando se repetiam por ali, mas o que mais me chamava atenção era quando via música clássica, especialmente orquestral, coisas assim. Isso já, sim, minha primeira lembrança assim, musical consciente é dos 6 anos. Que essa sempre lembro, porque resulta que eu ia a umas aulas grupais assim, de ginástica, assim, de infantil, tinha 6 anos, não? Sim. E eu lembro que eu não sabia amarrar os cadarços, e porque numa das aulas havia acontecido assim, a professora tinha que
tinha falado, e eu lembro de ter a vergonha de ainda não saber, não? Lembro também de uma dessas aulas terminar e eu ficar esperando mais de meia hora os pais irem me buscar, e meia hora naquela época para uma criança Então, uma eternidade. uma eternidade, mas afortunadamente isso existe porque é muito importante ter a sensação do tédio, que hoje as crianças e nem os adultos às vezes conhecem, Sim. e por isso essa banalidade. Então eu lembro até hoje dessa meia hora fatal. Claro, porque ali a mente tem que criar um montão de coisas que Sim. jamais poderia criar com algo já feito, não? Feito. Você acessando uma tela. Sim. Então lembro dos cadarços, disso, e daquele dia em que a professora anunciou que teria uma amostra, vamos dizer assim, Sim. não? Dos grupos, havia vários grupos de várias Sim. idades, no dique seria, não? Ah, Que não. na nossa cidade chamamos de dique, Tem um grande lago, parque, claro, com um lago artificial, dique e tal. Aí teria uma apresentação naquele local. Teria uma apresentação nesse lugar. Tá. Isso, ao ar livre, um sábado de tarde. Legal. Um sábado assim de primavera, lindíssimo, final de setembro. Isso eu lembro porque tinha um adesivo que tinha a data e tudo. Ficou até gravado comigo, não? Tá. E essa tarde fomos toda a família para lá e eu comecei a sentir que não sabia absorver, que ia passar uma vergonha tremenda, porque eu não sabia o que eu teria que fazer. Não sabia fazer nada, basicamente. Nem amarrar o cadarço. Não. ¿Y ahora aprendiste? Sim. Eu não me lembro exatamente quando, mas acho que pouco depois disso eu devo ter tomado aulas intensivas ali em casa para aprender. porque ficou meio que marcado. Não sei se naquela época as crianças também já saberiam, não lembro realmente, Sim. mas eu sei que eu não sabia. Tá. E me incomodou. E então comecei a passar mal, porque se aproximava a hora, já estávamos no local, se aproximava a hora, estava cheio de gente, um dia esplêndido e tudo, e eu pensei, vou passar vergonha, não sei o que fazer. E então comecei a me sentir mal, assim, eu acho que de estômago, seria de nervos. Certo. E ali então meu pai ficou comigo no carro, Aham. aí minha mãe, minha irmã, minha avó foram lá presenciar, e então me lembro que nós ficamos falando ali e ele colocou música, colocou uma fita cassete que eu tenho até hoje, de Bach. Ah, que legal. E eu acho que deu volta várias vezes. De um lado tinha um concerto para violino, de outro uma suíte para flauta. Aham. E lembro o que sim lembro muito bem, essa música tinha me encantado, já havia escutado outras vezes, mas nessa ocasião havia sido uma espécie de salvação também, e porque fiquei no carro, Tranquilo. tranquilo, sem essa Protegido. exposição pública, Aham. Legal isso. com meu pai falando e escutando a melhor música do mundo. Então, isso simbolicamente eu acho que marcou várias coisas. Então eu fui estudar música anos depois, 2 anos depois, uma coisa assim, mas isso ficou marcado aí para sempre. E outra das coisas que talvez marcou, que agora falando com você me vem à cabeça, é essa contraposição entre o mundo de fora cheio de gente e esse mundo interno, nesse caso representado pelo carro, porque não estava em casa, Aham. que é o que sempre gostei até hoje. Assim, porque Mas a pergunta é que não quer calar, né? Afinal de contas, tu tinhas que apresentar alguma coisa ou não? Não, não fui. não foi. Não foi. Não eu sozinho, como individual, sino fazer parte De um grupo. de grupo, mas eu nem sabia O que era? nem quais eram meus colegas, talvez. Sim. Eu acho que era mais um dessa turma. Demais está a dizer que não voltei a essas aulas. E então, por isso, esse tempo depois, isso, bom, algo a mais a que fazer, e foi para esse lado da música. E aí comecei, então, com uma professora particular, e ia junto com minha irmã, que é 3 anos mais nova. Então, fomos os dois fazer violão. Meu pai tinha comprado 2 violões e fomos os dois fazer. Mas ela era pequenininha, tinha 6 anos. E só que a professora, já nessa época, era uma professora bem idosa, teria 70 e longos, digamos, não? E tinha uma casa típica dessa época, tinha um marido que
que era um velhinho, era um palitinho, Magrinho. bem magrinho, que fumava lá no fundo, em algum lado, e tinha salas de música, tinha uma harpa, um piano. Olha que legal. Piano. Era das antigas professoras, não? Sim. Me lembro que ensinava solfejo e tudo. Aí minha irmã, depois de um tempo, não gostou tanto de violão e foi para o piano, que fez alguns anos de piano. E eu fiquei no violão. E aí comecei, não? E um ano depois entrei no conservatório, que na nossa cidade é um conservatório público. A que idade mais ou menos? E eu teria 9. 9 já. Sim. Ainda pequeno. Lembra que assim, a gente vem entrevistando vários artistas aqui, várias pessoas, músicos, enfim, de todos os tipos de arte, e a gente vem observando que o despertar, Sim, a né, chave, né? é a chave, é ali onde vira, é algum fato, é alguma situação, é alguém que incentiva, é alguma coisa na infância. Pelo menos todos que passaram aqui tem Entre a infância e a adolescência, dá o clique, dá o clique artistas. que as pessoas depois acabam, mesmo que não naquele momento, mas num segundo momento acabam. Então o comandante César sempre fala sobre isso, assim, né? A importância de você ter os pais que estão atentos a uma criança que tem algum tipo de dom ou de habilidade, ou oportuniza, porque quando teu pai fala para você, você além de ter, né, você precisa ter algo mais, né? Então isso faz com que desperte outras possibilidades, né? E no teu caso, a questão da arte, da música, né? Da música, Sim. Sí, isso realmente lembro, sí, como bem disseram, desde a infância, porque a música foi o que, bom, afinal hoje estou por isso, aqui hoje com você, por causa da música, Sim, digamos, mas poderia ter feito outras coisas também, mas eu lembro que, se não fosse isso, talvez a literatura teria sido algo bastante poderoso, porque todos esses estímulos estavam em casa, só que eu acho que a música é aquilo que entra assim mesmo você não procurando, porque está no ambiente. Então eu colocava isso e me chamava a atenção. Agora no livro, havia um monte de livros, mas você tem que abri-lo, sentar, ler, começar a compreender. Prática, né? A música está aqui, a gente pode estar passivo, mas ela está ali ativa no ambiente. Claro, exatamente. Então acaba sendo mais natural, digamos, que entra dessa forma, não? Mas sim, eu tinha todos esses estímulos, meu pai me ensinou a jogar xadrez, depois primeiras coisas que eu lembro, claro, tinha brinquedos e essas coisas assim, mas eu lembro de livros, por exemplo, de comprar livros para a gente e logo ir evolucionando de livros assim para criança para coisas assim, já com de literatura, coisas assim. Na frente de casa tinha como seriam aqui esses que tem principalmente em balneário, centros comunitários, não? Que se desenvolvem várias atividades, assim. E então tinha na frente tinha algumas coisas e me lembro também de ter feito alguns meses de cerâmica. Que legal. Com minha irmã. Minha irmã se deu muito bem com isso. E eu não. Me lembro quando fiz sincero para meu pai era ir a E tua irmã é artista plástica. Sim. Tá? Então vocês têm vários irmãos que estão nessa linha da arte, né? Da música e tudo mais. Eu sei que tem uma trajetória bastante linda na tua história, né? Mas tem uma coisa que me chama muito a atenção, Marco, que é essa coisa dessa tua paixão pelos instrumentos antigos de corda, de padrão, de época. Até tinha pedido para você trazer alguma coisa ou falar um pouquinho sobre isso. Então eu queria que tu falasse um pouquinho dessa tua paixão, assim, como que veio essa paixão para estudar um pouco mais essa coisa dos instrumentos de corda antigo aí, que eu citei alguns aí no início, né? E eu sei que tu tens, e nós vamos pedir também para te fazer uma palhinha para nós, né? E daqui a pouquinho. Então, por que isso te chamou, assim? Bom, também tudo isso foi um percurso, não? Que foi se desenvolvendo, porque há que dizer que na parte da música antiga com instrumentos históricos, não? Porque a gente pode tocar música de muitos séculos atrás, por exemplo, com um violão, com os instrumentos que temos hoje.
Mas existe toda uma corrente de tocar música de séculos pretéritos com um instrumento, há ferramentas e os instrumentos que existiam naquela época. Não? E que é um mundo um pouco diferente. Então, isso é um movimento que tem várias décadas já, mas em muitos lugares da Europa não seria raro, por exemplo, ter de repente uma criança ou um jovem que vai fazer música e que diretamente vai ir para esse mundo. Instrumento de época, isso já existe no âmbito. Aí para nós, não. Isso são contados os casos. Porque a nossa história é um pouco mais recente, né? Nós estamos falando de Europa, que daí é onde tem toda essa coisa medieval, teve todo esse lugar onde foi desenvolvido esses instrumentos. Acho que como América a gente já é um pouco mais recente e talvez a gente não tenha toda essa trajetória ou essa criação de instrumentos, né, específicos como você pesquisou. Tradição, talvez. Porque isso vem de um contexto de um todo. Se pode ser só um instrumento que desperte isso, mas de fato andar por ruelas assim que tem construções do século XVI convida o que faziam as pessoas desta época. Sim. Aí você tem uma coisa, outra. Entra numa igreja e tem uma iconografia de um anjo tocando alaúde. Então é diferente. Claro. Já há algum tempo que esse tipo de manifestações tem escolas e tudo, tanto na Argentina quanto no Brasil, mas não estão tão espalhadas assim ainda. Sim. Certo. Por exemplo, no nosso estado aqui em Santa Catarina não tem uma escola disso. Tem pessoas que fazem, que praticam e fazem, mas não tem para você fazer uma escola disso. ¿No? Marco, tú estás haciendo un trabajo muy importante dentro de las sociedades de aquí, las comunidades hermanas, donde vos presentas distintos tipos de instrumentos para que la gente conozca y escuche el sonido de esas cosas nuevas, como el alaúd, y después también tenés instrumentos más pequeños, que no me lembro los nombres, y eso es bueno porque la gente se interioriza de cosas muy antiguas y la sonoridad que tenían. Que muy perfecto. Sí, a mí me pasó que algo me atraía también, así cuando comencé a estudiar violón, lembro de que via os nomes dos compositores e as datas que tinha embaixo, não? Eu tocava uma música que gostava e quanto mais antigo, mais me surpreendia, porque dizia, olha, é uma criança, vamos supor 8, 9, 10 anos, e olha, esta pessoa nasceu em 1510, por exemplo. Então é um tempo imemorial. E tocava música e gostava. E não sabia, eu quando estava tocando isso com o violão em casa nessa época, que muitos anos depois tocaria todas essas obras com os instrumentos para os quais foram compostas. Então eu sempre tive interesse por música antiga, não? E quando fui da minha cidade natal a outra cidade que fui fazer o professorado superior, ali comprei eu com meu próprio dinheiro meu primeiro violão de luthier. Fui na casa do luthier e fiquei horas aí provando instrumentos, e o que mais me chamou a atenção era um violão de 8 cordas. Então meu primeiro violão próprio, assim, de luthier, não foi um violão tradicional, foi um violão de 8 cordas, porque eu disse, tenho mais possibilidades para fazer música antiga, justamente de alaúde e tudo isso, não? Meu segundo violão foi um violão de 10 cordas, que foi um semi-presente de um amigo, digamos, em parte ele me deu quase, e tenho até hoje. E só meu terceiro violão foi de 6 cordas. E depois, bom, eu vim para o Brasil em 2005, e uns anos depois eu participei de um festival de violão no Uruguai. E aí tocaram também uma guitarra romântica, que seria como esta que temos aqui, que é um violão um pouco menor, mais leve, de uma construção um pouco diferente. Inclusive aqui tem clavelhas, por exemplo, como violino e não as mecânicas. Tarraxas mecânicas. Isso, não? E, claro, ainda já tem as 6 cordas normais e tudo, mas é o tipo de violão que se usava para fazer música final do século XVIII, começo do século XIX, até metade mais ou menos. Sim. Eu escutei, vi esses violões lá, comecei a me interessar, e
o primeiro violão, o primeiro instrumento histórico que... Mas pode tirar um acorde para nós ver o som, aqui para o nosso público escutar. Né? É um violão que... Ahora, ¿romántica es por el estilo de música que podés interpretar con eso o por la sonoridad que tiene el instrumento? Ah, boa pergunta. Na verdade, na época, era simplesmente guitarra, não? Obviamente, porque não existia instrumento elétrico, que hoje diferenciam só aqui entre violão e guitarra, com guitarra automaticamente sendo instrumento elétrico. Mas não, isto era guitarra, não? Qualquer instrumento com formato de 8 praticamente. E andando o tempo, se chegou ao formato de hoje, que é maior e tudo, e começaram também pesquisar instrumentos anteriores, não? Voltar a tocar a música com os instrumentos anteriores. Certo. Então, aquele que se utilizava, por exemplo, no século XVII, era ainda diferente. Então, mas só que também na época se chamava de guitarra. Então, essa é uma questão moderna para diferenciar, para nós diferenciarmos. Então, dizemos guitarra clássico-romântica para referir à época, ou guitarra barroca para o instrumento da época, ou guitarra renascentista, mas na época era só guitarra. Então, sim, esse não é pela sonoridade, sino pela época histórica para dizer, não? E então, eu me lembro que comprei esse instrumento, essa guitarra, e foi a primeira, assim, digamos, já para fazer música, nesse caso, do início do século XIX, um instrumento original, não? E automaticamente isso vai despertando mais curiosidades. Então aí depois surgiu justamente a possibilidade de uma guitarra barroca, então, para fazer música ainda anterior, com o instrumento original. Aí fui lá em Curitiba, buscar uma. Como composição ou como estudo? Estudava não só o instrumento, como a música que se produzia na época, e aí você compunha, ou não compunha, era apenas uma repetição do que você pesquisou? Sim, isso era basicamente para tocar a música que já existia para esses instrumentos. Certo. Claro que coisas assim informaram sempre o que depois eu fazia como compositor, mas não necessariamente escrevendo eu para esses instrumentos, não? Entendi. E então depois cheguei... Antes de chegar nesse lugar aqui, eu vou bater esse negócio aqui, ó. Nós já vamos para esse lugar que tu quer ir, tá? Esse é um quadro que a gente tem que chama-se Palavras ao Vento. Agora os segredos que só a cultura e a harmonia revela, com vocês e para vocês, Palavras ao Vento com o comandante César. Já vamos chegar nessa tua viola aí. 45 placas, muitas dessas têm palavras e outras não têm. As que não têm, pode falar de lo que te gusta. E as que têm, tem que falar sobre lo que tiras de aqui. A palavra que tiras de aqui. Mistério. Palavra surpresa. Esta então não teria. Não. Então, e o tema é livre. Tema é livre. Podes falar sobre. O que te gostaria de dizer à comunidade que te está vendo? Aí a escolha é tua. Talvez justo para o que ficou na minha cabeça e que poderia ser como anedota, que cada um tem essa em algum momento, não? De forma diferente, é justamente aquele ponto que fez-me descobrir a vocação, que foi no mesmo ano. E não foi no conservatório, eu já fazia 6 anos que estudava música, mas eu descobri que queria ser músico na escola de segundo grau, eu estava na secundária, com um professor de física e matemática. Olha. Então, sim, curioso. Era um professor que era melômano apaixonado, e então ele criou, como também a escola era só de manhã, e de tarde começou a fazer as segundas-feiras uns encontros onde ele explicava coisas. Tinha um de astronomia, que eu participava também, e outro de apreciação musical. E então todas as segundas-feiras de tarde ia lá com um grupo assim, reduzido, e onde ele ensinou a reconhecer os instrumentos da orquestra, compositores, vida de compositores, formas. Me gostava mesmo. Sim, ele adorava, e isso importava CD de vários lugares do mundo, assim, para conhecia muito. E eu pensei, como é que eu venho ter todo esse prazer com a música na escola de segundo grau através de um professor de matemática e que estão fazendo todos os professores que eu tenho no conservatório.
A partir desse momento, descobri outra coisa. Deixei de confiar nos meus professores, infelizmente, salvo um ou dois, que dava para ver. E os outros me pareciam charlatães, simplesmente. Porque não, é inadmissível. Tu já tinha esse senso crítico, então? Com certeza, porque eu pensei, inadmissível estar indo ao lugar onde tenho que aprender isso e eles não me revelarem isso. Que era algo Sim. algo básico. E isso também marcou minha vida no sentido de como professor, que eu gosto de dar aula, e estimular e incentivar isso. Não? Porque isso tem que ser feito desde o início. Claro, claro. Mas tem uma questão aí, que física e matemática também fazem parte da música. Sim, Muito. sim. Eu vim descobrir depois. Eu aprendi isso com professor de música, tá? E o que tu está dizendo tem muito a ver com, com coisas que a gente tem conversado a respeito, porque quando a gente faz o artista regredir até o momento em que ele se tornou artista, com frequência volta ao tempo de escola. E é claro que o professor, seja um professor de fato, ou seja os pais, que é apaixonado pelo assunto, ele transmite o amor à coisa. E isso é o que fica. Um professor que está lá, que tem o seu programa, dá uma aula corretinha e coisa e tal, mas aquela coisa só regulamentar, esse não transmite. Esse a gente aprende, faz a prova, tira a nota e esquece. Agora, aquele professor que é apaixonado, aquele sim, ele grava com o calor da emoção, ele grava o conteúdo e a gente aprende e cresce com isso. Sim, É? sim, de fato foi. E o que tu tens feito nas tuas aulas muito bem, por sinal, posso dizer, né? E é o que influencia a gente. E isso veio dali, Sim. desse exemplo ali. Sim. Tem uma história que você contou uma vez numa apresentação lá na Simile, acho que foi 2017 por aí, que você estava assistindo aquela minissérie do Carl Sagan, Cosmos. E aí tem aquela cena que as flores vão desabrochando e está tocando o segundo movimento do concerto de Mozart para clarinete. Sim. E aquilo te tocou muito. Sim. Eu gostaria que você contasse um pouco disso para o nosso pessoal. Essa é outra desses momentos, a vezes, icônicos, assim, não? Porque... E também faço um paralelo com o que se vive hoje, e paralelo justamente porque essas linhas não se tocam, que hoje as pessoas não suportam a dúvida, não? A maioria, não? Ou, digamos, quando vem uma dúvida, querem destruí-la logo. Não, às vezes, sará-la, sino destruí-la. E normalmente se utiliza, bom, e agora já está em voga a inteligência artificial, pior ainda, não? Então, o que acontece? Eu, às vezes, escutava, como foi nesse caso, por exemplo, estava vendo algo aí de outro tipo de conteúdo, não? Mas sempre teve muito boa música ali. Sim. Y de repente escuché algo que me sorprendió por la belleza extraordinaria de esa música y yo no sabía lo que era, ¿no? Y a veces había lugares donde no aparecían, por ejemplo, los créditos, Sí. o no había tenido oportunidad de verlos, y entonces ficaba esa dúvida pairando por mucho tiempo. Claro, Mas claro. esa dúvida sí que instiga y estimula, ¿no? Porque no tinha como sarar logo, colocar un aplicativo para hacer algo, preguntar, no. Y entonces eso ficou, y como esas ficaron a outras, a veces durante años. Esa no fue tanto tiempo, afortunadamente, porque ahí pude escuchar varias veces a obra esa que era espléndida, mas fue eso simplemente, es una impresión de muitas coisas juntas, ¿no? Sí. Tinha física, matemática, astronomía, porque era todo eso na natureza, ¿no? Que le estaba mostrando desde lo más pequeño, ¿no? Por ejemplo, el mundo de las flores hasta el cosmos infinito. Y de fondo estaba esa música divina de Mozart, escrita en el último año. Y no era por acaso. Como, Era uma comunhão música- de imagem e som. Sí, eso estaba muy bien escolhido y fez su efecto, porque a mí me tocó mucho eso. Sim. Y entonces siempre lembro, claro, disso. Vamos voltar para aquele momento em que você ia falar desse instrumento, que eu sei que você tem uma coleção particular e você não quis trazer para gente, eu soube disso. Não cabia. Não quis trazer para gente, que ele tem uma coleção particular. Quantos instrumentos tu tem em casa, assim, de épocas? De época,
não sei, devo ter uns 7 ou 8, porque ao todo tenho mais de 20. Ó, Mas- viu? Él duerme afuera, no instrumento adentro. Nós um dia vamos gravar um podcast na casa dele. Daí ele vai ter que mostrar. Fácil, porque- Encontramos entre el instrumento. Sim, Vamos nadar entre os instrumentos, mas fala sobre isso aí. porque alguns são vários violinos, ou Sim, vários violões. claro. sim. Mas disto era que naturalmente foi indo para trás no tempo, foi em ordem cronológica inversa, não? Então, primeiro esses violões, depois a guitarra romântica, depois a guitarra barroca, e depois sempre quis ter destes, que vai Pesquisando sempre o que veio antes. O que veio Mostrarlo antes. bien Sí. para la Como cámara, é que era? por favor. este aqui, Aham. Lindo. que vale a pena dizer que quase escrevo essa palavra hoje, quando ia escrever, pelo encanto que para mí sempre teve a mera palavra, que é vihuela. Aham. Vihuela. 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 Seria, a palavra inicial havia sido fídula, por exemplo, que vai sendo transformada. Como? Fídula. Fídula. Fídula era uma palavra medieval que se utilizava, que tem... falei essa porque tem uma raiz que serve tanto para o espanhol quanto para o português e vários idiomas semelhantes, assim, que eram instrumentos em forma de... assim, ou de quase um 8, este não é tão pronunciado. Sim, não tem muita cintura muito. Ou mais como um figo, uma pera, como a laúde. Ah, sim, entendi. Para tocar como, sem arco, era uma palavra genérica. Assim. Tá, tá. De aí derivam também os violinos, que, por exemplo, o violino assim, popular se chama fiddle. Aham. Em inglês, por Interessante. exemplo, não? Não violin. não O sabia. violino assim, como seria a rabeca aqui, por exemplo. Certo. Tá. Fora é fiddle. E então vem daí, da mesma palavra. Tá. Tá. Então, sim, essa curiosidade foi me levando para trás. E digo isso porque não é que eu queria tocar aí pelo som, também. Mas primeiro eu queria ter ele pela palavra. Ou seja, eu quero possuir Te uma enamora la vihuela. palabra. Sim. E me parecia, nem que não tocasse, mas assim, fisicamente lindo. Para mim é o instrumento mais lindo. ¿Ese trabajo es un luthier brasileño? Sim, Mira, Rodrigo Mateus em Curitiba. en Curitiba. E eu encomendei para ele, porque ele havia feito umas guitarras barrocas, mas nunca tinha feito vihuela. Aham. Porque se toca bastante alaúde no Brasil, mas vihuela praticamente não, porque é um instrumento de uma tradição espanhola, principalmente. Não? Pelo que eu tô contando aí, tem 11 cordas. Sim, Sim. é o que se chama ordens, são 6 ordens, igual que um violão tem 6 ordens, só que cada ordem pode ser simples, duplo ou triplo em alguns casos. Certo. Então aqui são 6 ordens simples, por isso tem 6. Então a viola do Brasil aqui, por exemplo, que já tem 10 cordas, na verdade é correto dizer uma viola de 5 ordens, igual que a 5 guitarra ordens, barroca, tá. porque cada uma é dupla. Então aqui tenho 6 ordens, por isso dá 11 e não 12, porque a primeira é simples. Tá. Agora as outras, Ai, que somzinho gostoso. Né? Só assim já é. Toca algo para nós. Claro. já verem. Então este serve para fazer música exclusivamente espanhola. Claro que dá para fazer toda a música de alaúde aqui, Uhum. mas é um instrumento que existiu na Espanha. É mais do sul da Espanha. Não, Ou é em toda a Espanha? Sim, toda a Espanha. Toda a Espanha. Inclusive as produções de música para vihuela não há ¿En qué año nació? E século XV já, século XVI, alguns dizem. O problema sempre é La afinación. alguns dizem que há várias teorias, não? Mas como os espanhóis acabaram de expulsar Los moros. os moros, que estiveram mais de 7 séculos lá. Pessoal, ele tá afinando porque assim, ele tem um ouvido extremamente afinado e seletivo, e se ele não afinar esse instrumento, ele não vai conseguir tocar. Então E fica ele bem à não vai vontade. soar como deve. Não, Então é um instrumento que substituiu de alguma forma, em boa medida, ao alaúde na Espanha. Ah, tá. Porque o alaúde era de origem árabe e aquelas coisas que eles pudessem não fazer alusão a. Tá. Ah, é. Isso. Então criaram, o primeiro que fizeram é fazer um fundo plano. Aham. A diferença do alaúde que
É bujudo. Isso. Não queriam referência nenhuma, então, árabe. É o que se pensa, assim, uma das teorias. Porque apesar dos árabes terem levado muita cultura, chegou uma hora que o nacionalismo espanhol gritou, não, agora não, o país é nosso, a cultura é nossa. Ahora, Sí. Né? la sonoridad cambia de esto a la laúd, cambia la sonoridad o es parecida. É mais parecida Ajá. entre si do que isto a respeito de uma guitarra barroca, ou mais ainda de um desses. Vamos fazer o teste rapidinho para você ver. Mas, não é que expulsaram a todos os que tocavam, e criaram um instrumento que, digamos, quem tocava alaúde podia tocar isso. Então não perdiam o trabalho. Mas mesmo assim, nos inventários, ¿no?, que há da época, há muitos alaúdes que tinham nas cortes ainda. Então não é que suprimiram tudo. Não, foi uma coisa progressiva. Sim, ¿no? sim. Mas só se usou na Espanha esse. Então, por exemplo, opa, Faço estilizar. então, por exemplo, o início de uma música que depois lhes mostro no original aí. Assim como soa, por exemplo, no Guarda-me las vacas. Guárdame las vacas. Ese tema, tema no, siempre por me llama la tema. atención. tema popular do século, início do século XVI, finais do século XV. A mesma coisa feita aqui. Claro. O som remete, né? Lleva a la época medieval. Sim. Gostoso. Maravilhoso. E As ordens duplas dão um efeito diferente em cada nota, né? sim, Porque as notas não ficam exatamente a mesma nota, dá um colorido, uma coisa assim. claro, e aí tem. E depois tem também esse encanto que, como eu dizia, para mim a palavra já é poética, não? Vihuela, sempre gostei dessa palavra. Gosto também do formato, da marretaria que tem, disto que sempre me pareceu. Do lado, sempre digo isso ali nas aulas, mas comparando os dois, Aham. esse isto tem bom gosto, assim. Aham. Tem uma roseta, como se chama, Sim. e que muitas vezes remete a vitrais de igreja, de catedral. E isto simplesmente se está aberto assim. É um buraco quase que grosseiro. Sim, En relación a aquello, sí. para mim é quase impúdico. E claro, por isso este era todo tem uma história muito maior que a que estou contando, mas isto, resumindo basicamente, eram instrumentos para fazer mais ruído. Tá. Havia na época guitarras também, junto com a existência destes, e tendia mais esse tipo, porque era para acompanhar música assim, rasqueando acordes. Sim. Por isso chamava música golpeada, porque Sim. era para tocar meio que sem cuidado, e então tinha que soar bastante, então podia estar aberto assim. Este era um instrumento, curiosamente, era um instrumento que não era tocado pelo povo, era um instrumento cortesão, assim, só os ilustrados. O alaúde já era um instrumento que tocavam tanto pessoas ilustres, inclusive tinha alaudista até do Papa na época, não? O músico principal do Papa no início do século XVI era alaudista. Não? Olha só. É Francesco da Milano. Esse era tocado na corte. E esse tocava na corte ou Para os reis, na igreja, lugares mais específicos. Mas, este sim. Sim. E o alaúde podia estar tanto ali quanto numa taverna, de repente. Não? Ou famosos troveiros, assim, Trovadores. trovadores que andavam. Porque o estilo de por Europa música- tocando alaúde. O estilo de música mudava, por exemplo, assim, nós estamos aqui numa taberna, ei, todo mundo na esborne, aquele troço todo. E aí ia pro... Não que não tinha na corte, porque também tinha, né? Lógico, né? A gente não é, mas assim, lá na corte era uma coisa mais assim, vamos tocar um outro ritmo, ou mudava o ritmo. Não.
Sí, tinha música, inclusive isso é engraçado porque, claro, tinha música do povo, por isso sempre se chamou popular, que era para isso, se divertir, descansar um pouco dos duros trabalhos, não? De jornadas de muitas horas, todos os dias da semana praticamente, não? Então, esses momentos de lazer, então música ruidosa, música de golpeada, dançar, extravasar. Mas isso, inclusive, influenciou até os mosteiros, porque eles estavam ali, mas eles escutavam essas coisas, às vezes tinham que sair para alguma coisa, e muita dessa música, aos pouquinhos, foi se filtrando na música de igreja. Foi um processo que demorou tempo, mas aos pouquinhos ia se filtrando, e então havia debates de não, esse tipo de música, ou por exemplo, a pessoa que criou uma missa, escreveu uma missa na França de 1400 e pouco, usando uma canção popular de base. Até então sempre se usava um canto gregoriano. Certo. Não? E ele teve uma ideia, e era padre quem fez isso, um padre de igreja, teve a ideia de, por que não, em vez de utilizar um desses cantos do século 8, ali, 7 de Gregório, não usar uma canção popular dessas que se cantam na rua. Quem foi? Guilherme de Machot. Tá. É importante isso. E ele fez isso, e aí começou uma história de começar a trazer música popular dentro da igreja. E claro, com todos os problemas e tudo. Mas este instrumento tem só 7 livros escritos para ele, só na Espanha, só no século XVI, e tem uma das maiores riquezas assim, culturais, musicais da história, na verdade, considerada. Então, foi o século de ouro espanhol, então ele trouxe tudo isso. Não? Bacana. Cambio. Segura a viola aí. Não tem problema, tu segura ela aí. Nós temos um outro quadro que chama-se... eu vou suprimir o teu quadro hoje, porque a história aqui está muito bacana, tá muito legal. Fica à vontade. E a gente vai para o quadro Palavra Clave. Toda melodia tem sua clave e toda ideia sua palavra. Vamos ouvir agora a palavra clave com o nosso comandante César. Tú escribiste 2 palabras, una boa y una que te agrade y una que no te agrade. Sí. Te queremos preguntar por qué. ¿Puedes hablar de eso? Pronto. Sim. ¿Cuál es la palabra y por qué? Agora solta o verbo. A boa que me veio rapidamente na cabeça é liberdade. E quando pensei nisso, pensei não apenas na liberdade física, que talvez é o primeiro que vem à cabeça, não? Sino essa liberdade de poder pensar, não? De poder pensar justamente, livremente sobre tudo, mas não de uma forma descompromissada, vamos dizer assim, ou sem jeito, sino primeiro livremente para ver onde que o pensamento nos leva, mas depois também colocar isso ou comparar isso com certos parâmetros que já temos e creio que a literatura e a música sempre me trouxeram isso. Até porque o pensamento, quando você fala da liberdade de pensamento, o pensamento já se caracteriza pela própria liberdade, porque o pensamento é teu, né? Ninguém vai entrar aqui para, por enquanto, né? Ninguém vai entrar aqui para ficar sabendo o que tu tá pensando. Então, ele por si só ele já é uma liberdade, né? Sim, ou deveria ser. Deveria ser. Sim, eu acho que está condicionado a vezes até de forma atávica. Tá. Sim, eventualmente. Eu tive que me liberar de algumas coisas. Mesmo? Sim. Mas que talvez não vale a pena falar aqui para não... Quer falar mais sobre isso? A gente tem lencinhos aqui, ó. Não por mim. Mas eu só comento brevemente, mas eu tive que me liberar de uma crença que não era minha, por exemplo. Porque eu não acredito em Deus. Mas você vem de uma sociedade, de um país, de uma família, por exemplo, onde há certos costumes. Então, como criança, você vai e faz a comunhão, e faz não sei o quê. E isso é uma das coisas mais tremendamente poderosas que foram criadas. Sim. Existam ou não existam, não interessa, é uma das coisas mais poderosas, porque é essa força atávica da qual eu falo.
sem ninguém dizer nada, você já está com um peso em cima de você. E isso me levou muitos anos me liberar. Desde os 8 anos que tomei a comunhão e o padre me confessou, e aí eu me prometi que nunca mais ia fazer isso, porque senti como é que eu estou do lado deste senhor que praticamente não conheço, contando coisas que eu deveria estar contando para meu pai, que é quem conheço e com o qual vivo. Não para um estranho que diz que vem em nome de outro estranho que eu não conheço, sabe? Que está pendurado ali, não. Só que com 8 anos, eu tinha 9, quando tinha que voltar depois para a confirmação, não, de jeito nenhum, não volto para o catecismo. Só que aí demorou mais uns 10 anos, pelo menos até os 18, até realmente poder afirmar isso. Mas enfim, essa é a questão da liberdade judicial. Te entendo, te respeito sobre isso, né? Deixa eu perguntar uma coisa. Tá, fica à vontade. Como é que teus pais reagiram quando você não quis fazer a confirmação? Não, bem, sem nenhum problema, não me obrigaram. Oh, maravilha. Sim. Benza a Deus, coisa maravilhosa. Isso não significa libertinagem, de fazer qualquer coisa, não? Não, é sério. Não, mas isso me referia... Daniel está surpreendido ultimamente. O que eu queria ilustrar com essa questão de liberdade, que a liberdade não é fazer qualquer coisa. Sim. Nesse caso, como lhe digo, eu Uma lembro que foi liberdade um consciente. processo... Sim. É que E foi junto um com a processo de liberdade muitos anos. vem a responsabilidade também. Exato. ¿Y la boa? Essa era a boa liberdade. Tá. ¿Y la ruin? E a não tão boa, vai. ¿Cómo será la otra? Essa pensei um pouco mais, mas é uma que me parece mais genérica, foi tolice. Porque essa é a porta de entrada para muitas outras coisas, a vezes mais graves. Não poderia ter me vindo na mente quase violência ou coisas assim, ou outras de outro teor. Mas eu acho que a tolice é a porta de entrada. Porque é a porta que se fecha, justamente. É a porta onde você entra por ali, ou quem segue o caminho da tolice e fecha. Para as outras tantas. E fica lá. E fica lá. Sabe? Então você segue daí para frente, mas sem justamente essa responsabilidade ou esse tentar ver o que acontece, o que estão pensando. Não? Então, tolice, imagino, aqueles estólidos que se fecham, digamos, em algo que ainda eles não têm definido, mas por manter uma falsa sensação de vontade, de poder, digamos, exercem uma opinião, ou pior, quando estão numa situação de poder, ou são empregadores, ou seja o que for, isso é mais grave a vezes, não? Sim, assumir uma posição e só por mantê-la. Só por manter, exato. E a vezes isso provém do ego, e isso creo que a porta de entrada para isso é a tolice, que pode ser muito inocente às vezes, Sim. ou pode ser muito grave quando isso leva a limites assim. De qualquer forma, Interessante. é sempre Marco, Sim, eu acho que sim. eu acho que é assim, super interessante. Eu gostaria que você brindasse o nosso público com uma canção tocada aí, né, que você queira nos presentear, né? Eu gostaria de ouvir esse teu instrumento com alguma coisa que você pudesse trazer da época e que pudesse dizer para o nosso público sobre isso. Eu posso tocar um par de variações então dessa Guárdame las Vacas. Tá bom, que fica à Pode vontade. ser, fica à Tem vontade. essa diferença entre como soa no violão e aqui. Aham. Então faço isso e Acho que vai ficar bom. uma variação. Pode ser. Me parece? Sim. Claro. Vamos conferir.
Bom, Eu tenho uma gente. pergunta para fazer agora. Eu tenho uma pergunta para fazer. Você é amigo do Damián desde os 10 anos de idade, mais ou menos, não é isso? Sí, un poco después. Isso. Nos conocemos. Sí. Aí o Damián veio para o Brasil e te convidou para vir. Sí. Aí você me contaram que você... Aí eu só vou se for fazer para fazer muita música. E você veio. Sí. Tá fazendo música o suficiente? Sí. Porque você, como diz o Dom Evaldo aqui, você é diretor artístico da Orquestra de Cordas da Ilha, você rege e montou a orquestra andante e é o regente da orquestra andante, tem o quinteto, tem mais grupos, mais coisas. Tem? Sí. Então pode falar de cada um deles, isso é muito importante para ti. Bueno, toco como violinista, toco en la Orquesta de Cámara de Blumenau Tá, y en la Orquesta de Cámara de Brusque. tá. Como parte de esas duas. Y bueno, na Orquestra de Cordas da Ilha, sim, formo parte há mais já 12, 13 anos. Bacana. Aí como violinista e diretor artístico. Certo. E que é um prazer aí para mim, quando eu faço muita música, Uhum. e da que eu quero e posso escolher. A Orquestra Andante, que foi uma alegria poder criar isso aqui. Ter isso aqui, Está espero... funcionando. Sí, o público acompanhou muito, Sim. então sinal de que está no tempo. E com o Damián sempre falamos disso, mais de 20 anos já, não? Ele mais de 20 anos, eu 20, Sim. aqui no país. E quando começamos com isso, não era possível esperar um público para Sim. nem para um recital de piano, um público de mais de 20 pessoas de Exatamente. repente. Que vocês vieram para preencher uma lacuna que o pessoal aqui nem sequer sabia que existia, nem sentia, mas vocês vieram a preencher. Agora, hoje em dia, tem público. Esse público Sim, está tem. crescendo a cada espetáculo. Né? Por isso é muito importante o trabalho de vocês. Por isso é muito importante. Mudou a vida de muita gente, a minha inclusive. Yo quiero hacerte Sí, es una alegría. una consulta, Marco. ¿Seguís estudiando ainda con toda la preparación que tú tienes? ¿Continúas estudiando siempre, todos los días? Sí, sí. Está. Hoy de mañana. Me lembro porque a mí me pasó hace unos 3 o 4 años atrás que unos ayudantes que traían materiales estaban bajando cosas del camión. Y uno de ellos me pregunta, ¿en la escuela de música? Sí. ¿Puedo aprender guitarra en 3 meses? Me descolocó, digo, mirá, yo tengo un filho que ya hace como 20 años que está estudiando y continúa estudiando. Le digo, no es tan fácil así. A veces la gente tiene esa concepción errada Sí. de que aprender a tocar así, de ese jeito, es una cosa simple. Sí. Que lo va a aprender en 3, 4, 7, 10 Imagina. meses. Sin embargo, São anos, né? le quería preguntar a Marco para que él Eu só vou falar uma coisa para vocês, que o nosso tempo está se agora. Certo. esgotado e nós temos nesse momento, como nós fizemos gravação aqui de 2 podcasts, nós estamos com a nossa bateria no limite. Não a nossa. Não, a da câmera. Eu sei que nós temos assuntos aqui que a gente poderia ficar horas conversando, porque tem muita coisa. Tem muita e vai voltar num próximo episódio para a gente trazer outros assuntos. Hoje a gente suprimiu aqui 2 quadros, né? Só vou pedir para nossa doce Karina fazer o convite para nosso público a respeito do nosso local aí de informação. Então, peço ao público que nos assiste para que curte, comente, compartilhe, né? Que nos comente também o que tem gostado dos nossos quadros, nossos convidados, que interaja conosco, porque para nós vai ser um prazer interagir também com vocês. E agora, Marcos, é o momento então que tu podes divulgar um pouquinho mais das tuas mídias sociais. Eu sei que tu és um pouquinho avesso, né? A tecnologia, essa exposição toda de mídia e tal, mas eu sei que tens a Orquestra Andante, por exemplo, muitas coisas eu fico sabendo da Orquestra Andante lá pelo Instagram. Então é o teu momento de divulgar um pouquinho as mídias sociais e também falar dos teus próximos projetos, as próximas apresentações, agora no mês de dezembro também, que tem provavelmente muitos eventos na área de música. Obrigado. Bom, esse foi um ano afortunadamente bastante rico aí em eventos, em concertos, Coisa boa, né? tanto solo, quanto música de cámara y con orquesta en varias ciudades. Entonces digamos que toda a grande parte de esa programación ya aconteceu
Restam 2 concertos com a Orquestra de Cordas da Ilha em Florianópolis, mas o encerramento de temporada vai ser especialmente bom. Apesar de ser em Florianópolis, é com entrada livre e gratuita, então eu convidaria, por exemplo, as pessoas da região aqui, irem. Isso se pode encontrar no Instagram, em Cordas da Ilha. Tá. Vão encontrar facilmente, porque é um concerto que vamos fazer dedicado a Mozart, obras que são divertimentos, ou seja, música para diversão, digamos, criada por ele, que vai ter, além da orquestra de cordas tradicional nossa, 2 trompas convidadas. Legal. Um romeno e uma cubana. Sim, e que vão estar tocando conosco, e essas obras originais para isso, não? Mas como les disse, o resto já praticamente aconteceu tudo, não? Então estamos preparando as coisas para o próximo ano, porque esse ano encerramos a temporada de todas essas orquestras que mencionei e trabalhos mais cedo, não? Eu ainda espero fazer um concerto aqui na escola, de repente em dezembro, mas o resto foi por esse lado. E sim, eu coloco quando tem eventos no meu próprio Instagram, quando eu entro, tento bater ali. Não falei nenhuma bobagem, então, né? Não, tenho períodos em que sei que é necessário para justamente as pessoas saberem e tudo, mas eu gosto cada vez menos, assim, não? Por diversos motivos. Mas, enfim, tenho, claro, todo mundo. Tem que fazer. Então, Que é o arroba? Marcos Pablo Dalmacio. Marcos Pablo Dalmacio. Meu nome ali, fácil. Ótimo, Marcos, te ótimo. agradezco por estar prestando tu tiempo para nós. Sos como un filho para mí, así que fue un placer tenerte sentado. Y fican un monte de cosas para hablar, pero con certeza. Con el tiempo, la próxima estaremos conversando más sobre nós. Claro. Obrigada, né, por estar aqui conosco, por ter aceitado o convite. Para mim é sempre uma satisfação aprender tanto contigo, sempre vem um caminhão de conhecimento, então para mim é um prazer realmente ser tua aluna e estar aqui do teu lado agora e Obrigado. poder te assistir sempre, né, sempre quando eu posso, em alguns concertos. Obrigada, espero que possa voltar. É professor desta escola. Daniel, últimas palavras. Últimas, não, penúltimas, vamos botar assim. Penúltimas, tá bom. Bom, eu queria te agradecer muito, só queria te perguntar como é que anda o círculo violonístico que vocês têm programado para agora. Tem alguma coisa programada para os próximos? Não, tinha esquecido o círculo violístico que criamos sim, para ter movimentação de violão. Sim. Mas sim, vai ter algo em finais de novembro. Tá. Estamos planejando ali fazer uma apresentação ali para a comunidade também comparecer. Não é só para violonistas, é para quem, para violonistas e aqueles que gostam Apreciam, de né? música para violão. Também se pode encontrar como Círculo Violonístico Catarinense. Maravilha. Legal, Show legal. de bola. Obrigadíssimo, obrigado por ter vindo. Eu fiz um texto aqui rapidamente para a gente ler. Então, agradecendo a sua presença, né? Encerramos esse episódio em sintonia com as cordas do tempo e da memória. Guiados pelo olhar sensível do erudito de Marcos Pablo Dalmacio, musicista, professor e guardião da história dos instrumentos de corda. Com sabedoria e paixão, ele nos conduziu por uma viagem sonora que atravessa séculos, revelando a beleza da evolução musical e o valor dos resgates que mantém viva a tradição. Cada instrumento da sua coleção particular carrega não apenas notas e timbres, mas também vozes antigas que ainda vibram em nossas almas. Como disse Heitor Villa-Lobos, a verdadeira arte só começa onde a limitação termina. E é nessa fronteira entre o passado e o presente que Marcos nos lembra que a música é ponte. É tempo em forma de som, é memória que pulsa nas cordas do coração humano. E assim encerramos mais um episódio da Cultura em Harmonia, onde a arte ecoa, o conhecimento inspira e a música segue tecendo o fio invisível que nos une. Muito obrigado pela presença, um tchim-tchim. Show de bola. Marco, obrigado. Saúde. Então, brindamos com água. Sempre. Somos muito Saúde. cuidadosos. Pessoal, até o nosso próximo episódio. Muito obrigado pela audiência e continue nos dando Comente, por favor. nossos feedbacks. Obrigadão. Isso.